Após anúncio de Fábio Carilli, Vasco fecha com mais 2 reforços. A gente vai falar muito aí, porque um desses reforços que o Vasco fechou, reforço de prateleira altíssima, e o Vasco aí prepara novas propostas aí para reforço. Vasco que vem forte aí para o campeonato carioca. O seguinte, meus amigos, a gente vai falar muito aqui também sobre a situação de saída de jogadores, porque agora destrava tanto o processo de contratação como a saída de jogador depois que o Carille foi anunciado. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a venda da Vasco SAF, porque o Russo desistiu aí do negócio, certo? E o seguinte, notícias indicam que o Marinax provavelmente vai ser o proprietário aí da Vasco SAF. Como as negociações estão muito avançadas aí, o Russo até teria saído de cena. Bom, meus amigos, eu peço a você para colocar muito atenção no nosso vídeo, tá? E o seguinte, muitas pessoas aqui, os nossos vídeos têm uma média aí de 10.000, 8.000 visualizações. Vocês não são inscritos aqui no nosso canal, né? Mais do que a metade. Então se inscrevam aí no nosso canal, perfeito? Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o Fábio Carilli. Bom, o seguinte, Fábio Carilli foi anunciado ontem como treinador do Vasco da Gama, chega aqui com um contrato de 1 ano, ganhando cerca de 600 mil reais. Um treinador que teve ali, torcendo do Vasco não engoliu muito bem. Acho que não foi nem por conta do treinador, mas pela expectativa que o Pedrinho criou aí no coração dos vascaínos de ir no Renato Gaúcho e contratar ali o Fábio Carilli. O Renato, que é um cara ofensivo, o Fábio Carilli, que é um cara defensivo, né? Então, parece que faltou ali critério para o Pedrinho. Mas entendo também que a situação poderia ter sido muito pior. Que a diretoria poderia ter criado um treinador muito pior. O Fábio Carilli, né, não está no nível, no patamar do Renato Gaúcho, mas também não é aquele treinador merda. Não é aquele treinador ruim. Um treinador que foi tricampeão estadual lá pelo Corinthians. Poucos técnicos na história do Corinthians conseguiu isso, ser tricampeão numa sequência 2017, 18, 19. O cara que foi campeão brasileiro pelo Corinthians e que ganhou uma Série B aí pelo Santos. Parece ser fácil, né? Ganhar a Série B. Você vê, o Vasco disputou 5 e só o Dorival Júnior conseguiu ganhar a Série B aqui pelo Vasco da Gama. Agora não tem jeito, pessoal. O Carille foi contratado. A gente tem que abraçar o treinador, passar apoio, gostando ou não da contratação, é abraçar o treinador e cobrar o Pedrinho por reforços. Por quê? Sem ovos, ele não vai fazer omelete, né? Então, hoje, aí não tem mais jeito, chegou o Carille, bem-vindo aí o Carille no Vasco, e vamos torcer para que dê certo. Tem que apoiar, né? Não é justo, eu até coloquei ontem aqui os trabalhos do Carille, quando ele pega ali times que estão no início de temporada, um trabalho do início, ele costuma ir bem. Vamos ver se no Vasco vai ser desse jeito. Bom, diante disso, descava aí a situação de saída e reforços aí do Vasco da Gama. E a gente deve ter algumas situações aí sendo anunciadas, certo? Agora, no final de ano. A gente tomou conhecimento que realmente a proposta do Ryan já está aí na mesa do Vasco,
uma proposta aí de quase 100 milhões de reais aí, não vai dar para o Vasco segurar o Ryan, é muito dinheiro que a Fiorentina simplesmente está aí colocando em mesa. Situação do Piton também com uma proposta formalizada, 60 milhões de reais. O Vasco até já renovou com o Vitor Luiz, né? Piton que vai sair do Vasco da Gama, está indo aí para Roma, e a situação aí do Cocão, né? Tem uma proposta aí também do Nova Jersey, né? E são alguns jogadores aí que vão fazer falta? Vão, mas o Vasco tem que fazer caixa, certo? O Vasco aí que vai apresentar no Conselho Deliberativo uma proposta orçamentária de 500 milhões de reais para esse ano. Parece ser muito, mas não é. Você vê, a folha do Vasco da Gama no último ano foi 20 milhões. Se a gente pegar 20 e multiplicar por 13, vai dar algo aí, 260 milhões só com salário. Muita coisa. Apesar da dificuldade financeira, o Vasco ontem simplesmente fechou com dois atletas, certo? A situação do Lucas Freitas aí, que é cria do Flamengo, o pessoal falando que é cria do Palmeiras, não, ele é cria do Flamengo e foi contratado pelo Palmeiras, né? O Palmeiras o emprestou para o Juventude, né? E simplesmente ele chegou no Juventude, ganhou a posição de titular lá no Juventude. É um jogador que é uma aposta, sim, certo? Mas é um jogador que tem 23 anos e eu acho que vale a aposta. Por quê? Chegou aqui no Vasco da Gama com custo zero. O Palmeiras refez o repasse, manteve 50% dos direitos econômicos dele e fez o repasse aqui para o Vasco da Gama. Um jogador jovem, né, que a gente espera que dê certo, né? Bom, o Vasco também trazendo aí o Tietê, esse jogador aí, meu irmão, vai dar o que falar no Vasco. Um jogador de alto calibre, é um jogador muito bom, um coringa, um cara que faz uma lateral direita, faz o papel de volante, de meia, é um atleta aí que foi um achado de mercado do Vasco da Gama. Então, o Tietê que estava no Botafogo, quem deu essa informação em primeira mão ontem foi o Vender Casagrande, certo? Fechado com o Gigante da Colina. Daí tu imagina esse meio campo do Vasco da Gama aí. Olha esse meio campo do Vasco. Hugo Moura, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho. Tá bom ou tá ruim? Com a turma aí que é pessimista. Deixa aí nos comentários. Bom, além do Tietê, o Vasco prepara uma proposta pelo Coelho, certo? Bom jogador esse argentino aí, que joga pelo lado de campo. O Vasco indo forte, é a prioridade aí da gestão do Pedrinho, a situação do Coelho, certo? O Vasco também muito próximo de anunciar o Denilson, volante do Cuiabá. Vasco acho que se reforçando bastante para a volância aí, porque vai perder o Cocão. E o seguinte, a situação do Léo Pelé, a gente deve ter uma definição a partir de hoje, porque o outro zagueiro foi colocado aí nas mãos do Vasco, que é o Matheus Gamarra, que é jogador de seleção paraguaia, mas é aquela situação. Vamos ver se o Vasco tem outras propostas aí em mãos também por Léo Pelé, certo? Do Palmeiras, tem vários clubes querendo colocar jogador. Vamos ver se o Carille vai simplesmente dar o aval para vir o Matheus Gamarra e o Léo Pelé. Porque a dívida do Hugo Moura também, o Vasco aceitando, vai ser amortizada. Não é uma proposta ruim, não. Mas o seguinte, a gente fala aqui sobre a venda da Vasco SAF agora, porque o Russo desistiu do negócio, né? A gente tomou conhecimento que as negociações aí com o Magnate tá muito bem encaminhada, está em fase de due diligence já.
E o seguinte, o Vasco, inclusive, mandou advogado lá para a Inglaterra. Então, assim, o grego viu que não ia ter condições aí de competir, né? O russo, melhor dizendo, viu que não ia ter condições de competir com o Magnati, saiu aí de circuito, né? Então, há um indicativo aí muito grande. Essas conversas com o Magnati vão dar uma evoluída ainda maior a partir do momento que o Magnati chegar aqui no Brasil. Está previsto para ele vir à cidade maravilhosa. Perfeito? O Vasco, com investimento, o Vasco vai ter condições aí, talvez, por que não, a partir de janeiro, de ter um time aí mais forte. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!